sobre aquilo que ele estudou, mas que ele merece você, aquele que transmite, o sacerdote, Pai, que ouve a tua voz e vai comunicar ao povo, Pai. Nós, como igreja, abençoamos a vida do Marcelo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, dá ordem aí a tua bexiga, a tua garganta, não se distraia. Amém? Amém. Queridos, a paz do Senhor, amém? Gostaria de reconhecer e agradecer ao Senhor pela vida dos nossos bateristas Samuel e Tiago. Cozinhei Tiago muito para saber as intenções do coração. E hoje ele está tocando pela primeira vez. Deus te abençoe. Nosso apóstolo não está aqui, está cuidando da saúde, está em repouso, mas deixo aqui um abraço dele para toda a igreja e inclua nas suas orações nosso líder da congregação e amigo. E falando em amigo, eu estava vendo uma rede social minha que estava lá mil e poucos seguidores, ou 1000 e poucos amigos. E eu fiquei me perguntando, eu não tenho esses 1000 e poucos amigos, e muito menos sou conhecido por esses 1000 e poucos amigos. E eu nem sei como que funciona esse algoritmo, eu nem sei o porquê de todas essas pessoas estarem adicionadas lá como meus amigos. E falando em amigos, a Bíblia diz ou relata sobre algumas amizades preciosas, de lealdade, de fraternidade, de confiança. E se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, eu diria: amigos de Deus. Quem conhece a história de Davi e Jonatas? Eu não vou falar sobre a história deles porque é um pouco extensa, mas eu gostaria de falar sobre a amizade que os dois tinham. Um dos maiores exemplos de amizade, Jonatas protegeu Davi, mesmo sabendo que Davi seria o futuro rei, o que iria o suceder. 1 Samuel 18, de 1 a 4. Eu costumo estudar lá em casa numa mesa um pouco maior que o púlpito, mas eu acho que a minha Bíblia que é grande, então eu não vou ficar folheando aqui porque eu não tenho espaço, mas eu escrevi aqui as referências e vamos usar lá a projeção. Você usa aí o seu aplicativo da sua Bíblia ou a Bíblia de papel, fiquem à vontade, tá? 1 Samuel 18, 1 diz assim: e sucedeu que, acabando ele de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a alma de Davi. Houve uma conexão de muita amizade, e Jonatas o amou como a sua própria alma. 2. E Saul naquele dia o tomou e não lhe permitiu que voltasse para a casa de seu pai. E Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. E Jonatas se despojou da capa que trazia sobre si e a deu a Davi, como também as suas vestes, até a sua espada e o seu arco e o seu cinto. É uma história gloriosa, maravilhosa, que eu não teria tempo de contar, mas veja em casa, leia em casa, de muita lealdade. E Jonatas era filho de Saul, não tinha motivo nenhum de ser amigo de Davi, mas ficou do lado de Davi em diversos momentos.
Um relacionamento de muita amizade, creio eu que as mulheres da TPM já estudaram sobre Ruth e Noemi. Ruth e Noemi, embora sejam nora, sogra ou nora, embora fossem nora e sogra, desenvolveram uma amizade profunda, marcada por fidelidade. Ruth 1, 16 e 17. O livro de Ruth é difícil de abrir aqui na Bíblia, porque são 4 capítulos só, é uma única folhinha, então eu não vou ficar aqui folheando, mas a gente vai ler ali na projeção e você lê aí no seu aplicativo ou na sua Bíblia de papel. Ruth 1, 16 e 17 tem uma das declarações de amizade mais lindas da Bíblia. 16 e 17 diz assim: disse, porém, Ruth. Vocês me permitem ler o 15, um antes? Põe no 15, por favor. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao teu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. 16. Disse, porém, Ruth: não me enche ou não me peça para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Outra história também sobre amizade, sobre lealdade entre uma sogra e uma nora. Tem sogras e nora aqui hoje? Tem sogro e genro? Vamos falar também de um relacionamento de amizade. Esse é muito conhecido por todos nós. Jesus e Lázaro, ou Jesus de Nazaré e Marta, Maria e Lázaro de Betânia, da cidade de Betânia. Jesus tinha um relacionamento próximo com essa família e demonstrou profundo carinho por eles. João 11. Essa história de Jesus, Lázaro, Marta e Maria é apaixonante. Dá vontade de ler todo o capítulo, mas Jesus 11, vou ler de 1 ao 5. De 1 ao 5, diz assim: estava, porém, enfermo um certo Lázaro de Betânia, da cidade de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com um unguento, e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo, estava doente. Mandaram-lhes, pois, suas irmãs dizer, mandaram um recado para Jesus. Jesus não estava ali próximo. Senhor, eis que está enfermo aquele que tu é amigo. É amigo ou não é amigo? E Jesus, ouvindo isso, disse, 2 pontos: esta enfermidade não é para a morte. Não se preocupe. Esse não se preocupe é meu, tá? Mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Essa história os amados conhecem. E aí, depois de Jesus ter recebido esse recado, Jesus não voltou para a aldeia, mas ele foi adiante. 2 dias depois, ele retornou, mas para que se ajuntasse pessoas incrédulas, os fariseus, os políticos da época e todos aqueles incrédulos que duvidavam que Jesus ressuscitava, que Jesus fazia, operava milagre. João 11.
11:11. Assim falou, e depois disso, disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. E aí depois teve um diálogo com Jesus e sua irmã, a irmã de Lázaro, Marta. E não se preocupa não, que o seu irmão apenas dorme. E Marta entendeu Marta entendeu que Jesus estava falando que o teu irmão dorme, que Senhor, um dia ele vai ressuscitar, eu sei que ele vai ressuscitar, que ela ouvia falar da profecia, que naquele grande dia todos iriam ressuscitar. Mas Jesus não estava falando desse grande dia. Jesus estava falando: seu filho dorme, ele não está morto. E todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. João 11:35. 11:35. Só amigos choram por um também. Tem que ser amigo. Mas por que tem que ser amigo? Quantas pessoas faleceram, perderam a vida em volta de vocês, próximos, ou que vocês tomaram conhecimento e vocês simplesmente, era uma boa pessoa, morreu. Mas como é amigo? Quando você tem afinidade, tem um apreço, você chora ou não chora? Chora ou não chora? Você fica consternado. E principalmente quando você vai ao sepultamento desse amigo, você volta de lá pensativo, mais com a vida. Poxa, se foi ele, poderia ter sido eu. E João 11:35 é uma prova de que Jesus era sim amigo de Lázaro. Amigo que o conhecia, não é amigo como a minha rede social que eu falei para vocês aqui anteriormente, que são 1000 e poucas pessoas. Quem são? Eu conheço? Elas me conhecem? Eu sou conhecido por elas? E Jesus era amigo dessa família. Tem um outro relacionamento de amizade muito precioso entre Paulo e Timóteo. A maioria conhece, né? Paulo e Timóteo. Paulo tratava Timóteo como um filho na fé e o encorajava em seu ministério. 1 Coríntios 4:17. Eu poderia ficar aqui discorrendo sobre a amizade, como iniciou a amizade, como terminou a amizade, mas em breve, um dia, quando estivermos lá na glória, não terá protocolos, nem muito menos hora para terminar. E aí passaremos nos deliciando sobre esses textos da Bíblia. Diz assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo já havia tido relatos sobre Timóteo, ouvido falar bem de Timóteo, e aí chamou para caminhar junto, para andar juntos, e tiveram um relacionamento de amizade muito bom. Elias e Eliseu eram amigos? Vocês conhecem? Esse aqui eu li a história deles todos, chorei, muito bom. Momento da despedida. Elias e Eliseu, uma amizade construída no discipulado, na confiança e no serviço a Deus. 1 Reis 19:21. Isso, de 19 ao 21. 19 ao 21, vamos ler.
Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te segurei. E ele lhe disse: vai e volta, pois tu sabes que eu fiz. Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos, ou a carruagem, o carro de boi, dos bois, o cozinhou as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias, e começou o servir. Eliseu, o moço do profeta, que todos já conhecemos. E aí lá no final, Elias sobe em um redemoinho de fogo, ou uma carruagem de fogo. Fica aí para os teólogos, depois me ensinem, e eu ficarei grato com isso. Me ajudem aí, tá bom? Mas foi uma amizade de muita lealdade, uma caminhada extensa, de muito aprendizado. Eliseu foi muito leal, muito verdadeiro, muito companheiro, e aprendeu e pediu em um momento que Elias lhe desse uma porção dobrada do que tudo aquilo que ele tinha aprendido, recebido do Senhor. A Bíblia também ensina princípios importantes sobre a amizade. A Bíblia também ensina princípios importantes sobre a amizade. 2 textos escritos pelo homem mais sábio que já pisou na terra, ou melhor, o primeiro foi Jesus, o segundo foi quem? Salomão. Obrigado. Provérbios 17:17, que diz assim: em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia nasce o irmão. Sabe quando você conhece? Sabe quando você conhece que é amigo? É no momento da angústia. Sabe quando você conhece quando é amigo? Quando você pega no momento de aflição às 3 horas da manhã: amigo, me socorre. Sabe quando você conhece quando é seu amigo? Quando às 3 horas da manhã, no inverno como esse, o teu pneu foi e você liga: esse contato que vai me atender, ele vai me ajudar. Isso é amigo. E falamos aqui sobre vários exemplos de amizades: Davi e Jonathan, Ruth e Noemi, Jesus e Lázaro, Paulo e Timóteo, Elias e Eliseu. E estudando, eu achei mais de 10 exemplos também de amizades sinceras, verdadeiras, que acordaria, pastor Leandro, às 3 da manhã para ir lá rebocar o carro, amarrar a corda, pegar a bateria, botar no carro do outro. Liga aí, ligou, vamos embora agora. Vê se tu compra uma bateria nova, por favor. Isso é amigo. Provérbios 17:17, já lemos: em todo o tempo ama o amigo, e para a hora da angústia, a hora difícil, a hora da aflição, a hora da dificuldade, nasce o irmão. Provérbios 27:17, um pouquinho à frente, diz assim: como ferro com ferro se aguça. Essa versão tá, não, bota aqui de James. Como ferro
Muda, por favor. Essa versão é muito raiz. É boa. Eu estudo com essa. Tem 4 Bíblias na mesa quando eu estudo. Eu vejo em uma, vejo na outra, vejo na outra. Mas aqui King James, para essa oportunidade, a gente vai trazer um entendimento melhor. Não que a outra seja, pelo amor de Deus. Como o ferro. Não mudou? Hã? Aqui. Não, tudo bem. Ah, foi. Assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Esse texto é doce. Percebe a doçura desse texto? Percebe, pastor Júnior, a doçura desse texto? Eu não entendi os risos. Quem são os seus amigos? Deus é seu amigo? Você é amigo de Deus? Mas antes de falar do Senhor, também tem 4 amigos. Ah, esses são amigos. 4 amigos que eu li na Bíblia, que pegaram um outro amigo que estava enfermo, Stefano. O amigo estava enfermo, mas estava ali Jesus ensinando, curando, operando milagres. E o amigo que estava enfermo, estava doente, já desanimado, talvez desesperançoso, ou já tinha tido um diagnóstico pesado, triste. E esses 4 amigos, não, eu conheço um amigo que cura, eu conheço um amigo que faz milagres até hoje. Mas está cheio de diácono ali na porta. Quando eu era mais novo, tinha alguém falava assim para mim: resistir ao diácono que ele fugirá de nós. Pesado, né? Aí tinha muita gente, muita segurança, porque Jesus era muito conhecido para a época e todos queriam estar ali próximos, todos queriam receber a cura, o milagre naquele momento. E esses 4 amigos, João, teve uma ideia brilhante. Vamos aqui nos fundos da casa, ninguém vai nos perceber, os seguranças, e a gente sobe. Imagina o primeiro que teve essa ideia. Os outros 3 creio eu. Tu tá maluco, cara? Não, a gente arruma aí uma meia dúzia de corda. Com certeza o pastor Júnior tem lá no Mosteiro Fábio lá um rolo de corda. A gente pega isso emprestado a ele. E foi um plano brilhante. Desceram com uma maca, esses 4 amigos, cada um segurando uma ponta de uma corda. Imagino eu, uma maca retangular, uma corda, outra corda, mais uma corda e a 4ª corda, e desceram. Após o Liceu está ocupado, muito ocupado, pode chegar perto dele, não pode estar chegando. Ele está descendo. E aí Jesus, vendo aquela cena, vendo o tamanho esforço, tamanha dedicação e tamanha fé daqueles amigos, pegou, abençoou e curou. Levanta, pega a tua maca e anda. Você tem amigos como esse? Você pode dar uma glória a Deus? Mas amigos também traem. Ou não? Amigos traem ou não? Ou não? Fala que não. Trai, Márcia. Salmos 41, 9 fala sobre um conselheiro, um amigo, um camarada bom. Camarada bom. Mas no momento rateou.
Eu já vou ler o texto. Davi foi traído por seu amigo e conselheiro Aitofel. Aitofel era um homem brilhante e confiável, mas durante a rebelião de Absalão o abandonou e o aliou ao traidor. Salmos 41, 9. Até o meu amigo em que eu confiava e que partilhava do meu pão, sentava junto comigo, comia comigo. Eu confiava nos meus segredos. Também me traiu. Amigos traem? Ou não? Sim ou não? Quantos conhecem Jó? Quantos conhecem Jó? Levanta a mão. A história de Jó, ou uma parte da história. Se você conhecer 10% da história de Jó, levanta a mão junto comigo. Tá ótimo. Jó foi traído emocionalmente por 3 amigos e um jovem espectador. Eu ia colocar aqui um quarto, 3 amigos e um fofoqueiro, mas ia ficar feio para a mensagem. Fica feio. Mas eu coloquei assim: Jó foi traído emocionalmente por 3 amigos e um espectador. Esses 3 amigos eram Elifaz, Bildade, Jofar e Eliú. Eliú é o jovem, né? O espectador. Deus era amigo de Jó? Quantos acreditam que sim? Deus, Jó tinha um amigo de verdade. Nesse momento aqui, quando eu li sobre a história de Jó, eu falei: Jó tinha um amigo de verdade. Sabe por quê? Abra lá no livro de Jó 1:8. Havia uma assembleia celestial, né? Uma reunião celestial, onde teve um diálogo e que Satanás falou assim: Jó, ele só te serve porque você dá jet ski, você dá casa de praia, você dá um BID. Aí é fácil seguir. Mas Deus falou: pode tirar tudo, para você ver se ele não vai continuar me seguindo. E aí Deus diz acerca de Jó. Aí eu fiquei, antes de a gente ler o texto, eu fiquei assim: será que Deus fala sobre mim assim? Será que Deus fala ao meu respeito assim, Carlos? Eu fiquei assim: Jesus. E aí vamos ler aqui no texto. Jó 1:8, já está lá? Diz assim: indaga-me então, deixa eu ver se é isso. Observou o teu servo Jó? Tá bom. Observaste o meu servo Jó? Deus falando sobre o seu amigo Jó. Observando o teu servo Jó, observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Eu fiquei me perguntando, olhando ao Senhor e as lágrimas descendo: será que eu sou conhecido por Deus? Ou simplesmente eu conheço a Deus e Ele nem me conhece? Marcelo, mas você é uma criatura criada por Deus, feita por Deus. É claro que Ele te conhece, a ponto de falar assim: viste meu servo Jó?
Em toda a terra não há ninguém como ele, igual a ele. Reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Mas nessa história de Jó também teve alguns amigos. Fala comigo, amigos. Teve aqueles amigos que viu a situação que Jó estava passando, porque Deus permitiu que o inimigo tocasse, e aí Jó perdeu a casa de praia, que a gente falou anteriormente, perdeu o jet ski, começou a andar a pé. Perdeu tudo. E aí chegou os amigos e falou: ah, Jó, você está passando isso porque você merece. E aí veio um outro amigo: você está passando isso, Jó, porque você fez algo de errado. Você pecou contra o Senhor. Sabe o que você faz? Cara, fala logo o que você fez. Fala o que você fez. Fica mais fácil. Com alguns amigos. A sua esposa, que faltou certamente algumas aulas da TPM, algumas reuniões do TPM, tadinha, mas também com muita perda, ela deu uma das declarações mais infelizes: Jó, por que você não amaldiçoa esse Deus e morre? Mas eu não culpo a tadinha, não. Deixa ela, né? Eu quero falar só para os amigos aqui. A esposa estava ali junto com ele, ali, ó, passando o pão que o outro amassou. E os amigos falaram: Jó, fala a verdade, cara, vai ser melhor. E Jó, temente a Deus, como o próprio Deus o descreveu, disse: porventura eu aceitaria o bem e não o mal? E Jó disse: eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu amigo vive, e em breve ele virá. Eu fiz essa pergunta para mim, ou para eu: será que o Senhor se refere à minha pessoa? Viste meu servo, fala o seu nome, viste meu servo reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Amigos, traem. Jesus foi amigo de Judas. Vocês sabiam disso? Quem não sabia? Levanta a mão assim. Jesus foi amigo de Judas. Que bênção, todos já conhecem a história. Olha, pastor, essa igreja é Bíblia pura. Jesus foi amigo de Judas e o tratou com profunda lealdade, amor e confiança até o último momento. Judas foi nomeado. Quem sabe para o que Judas foi nomeado ali no grupo? Pois, à luz da psicologia, somente Judas passaria para conseguir um emprego, como é que dá o nome? Uma entrevista, uma seleção, um processo seletivo. Judas foi nomeado o tesoureiro do grupo. Judas, antes de fazer o que fez, Judas curou em nome de Jesus. Judas batizou em o nome de Jesus. Judas operou milagres. Judas era um cara polido, reto, uma palavra firme. Não colocava a carroça na frente dos bois. Judas só falava quando era perguntado. Mas fez o que fez. E Jesus, provando sua amizade, Jesus
lavou os pés dos seus discípulos, inclusive os pés de Judas, mesmo sabendo que Judas ia o trair. Quando eu li isso, dá um negócio, né? Mas aí a gente é crente, tem que se segurar, né? Não, Jesus, eu também faria isso. Jesus compartilhou o pão na mesa, o pão na última ceia, mesmo sabendo que Judas ia o trair, não o retirou da mesa. Você vai cear conosco, sim. E aí molhou o pão, deu, dando graças. Toma aqui um pedaço. Pode passar esse requeijão aí, querido. Bota aí presunto, bota. Pode comer, pode comer. Mesmo sabendo que o Judas ia o trair. Mas Jesus era amigo. Amigo de verdade. Chamou de amigo no momento do beijo, queridos. Lembra do beijo? O fatídico beijo? Jesus chamou Judas de amigo. Quantos de nós se comportaríamos como Jesus? De alguém que nós sabemos ou sabemos que há de nos trair? Pode sentar aqui, querido. Puxa a mesa aqui, vou passar um café para ti. Já mandei buscar pão. Senta aqui. Ou essa pessoa não teria oportunidade, ou não teria o seu perdão para se sentar à mesa. Já estou me encaminhando ao final. Jesus estava pregando para uma multidão quando alguém o avisou que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, querendo falar com ele. Abre lá João 15:15, por favor. Jesus não deu um fora nos seus familiares, na sua parentela que estava ali, mas aumentou o nível de espiritualidade. E diz assim: já não vos chamo de meus servos, porque o servo não sabe o que faz seu senhor, mas eu vos tenho chamado de amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai eu compartilhei convosco. Jesus não tem, queridos, a mim e a você como servos somente. Jesus quer um relacionamento maior de amizade. Não vos chamo mais de meus servos, mas sim de meus amigos. Imagina que privilégio ser amigo de Jesus e ser conhecido por Jesus. E a ponto de falar: viste minha serva Maiara? Viste? Viu minha serva Natália? Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Abre lá, João 15:14. Mas para ser amigo de Jesus, queridos, a amizade ela não pode ser de qualquer jeito. Cara, a amizade com Jesus ela tem um critério. Não é tão simples. Vós sois meus amigos se praticares o que eu vos mando. É um relacionamento de obediência.
E aí que me caiu a ficha. Então, para eu ser conhecido por Jesus e para ter o meu nome dito por Deus, viste meu servo, ele é assim, 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 eu tenho que o obedecer. E diz também: o Pai está sempre comigo porque eu faço o quê? Estamos entendendo o critério de amizade com Deus? Não é de qualquer jeito. Você faz o que eu ordeno. E Jesus disse: o Pai, ele está sempre comigo porque eu faço sempre o que lhe agrada. Por isso ele está comigo. Por isso que o Pai é meu amigo. Então, queridos, quantos gostariam de ser conhecidos assim como foi com o Jó? Não existe inveja gospel não, né? Mas eu senti pastor Leandro, falei, caramba, olha como que Deus se refere. Olha como que Deus se refere. Mas deu uma pontadinha, pastor Leandro. Mas eu falei, não, então os segredos estão aqui. Eu tenho que ser fiel, eu tenho que ser temente a Deus, eu tenho que fazer o que lhe agrada, eu tenho que me desviar do mal. E aí, quando chegar naquele grande dia, quando eu falar, Senhor, Senhor, em teu nome eu curei, expulsei demônios, ele, você eu conheço. Você eu conheço. Eu estive contigo, querido, em todos esses momentos. Vem, pode entrar, a porta está aberta. E esse é o relacionamento que o Senhor quer firmar contigo nesta noite. E eu gostaria de não fazer uma pergunta, mas como vocês gostariam de estar ou ser conhecidos? Como a multidão que seguia Jesus, como seus 12 discípulos, ou seus 12 amigos, ou aqueles 3 mais chegados quando eu li isso, eu falei, Jesus, ou aquele que Jesus falava aqui, senta aqui pra gente, que eu tenho algumas coisas para te revelar. Quem você gostaria em que posição você gostaria de estar? Ou que posição você acha que você está nesse momento? Não é uma pergunta nem um julgamento. Isso é algo pessoal. Eu me fiz isso, essa indagação, lendo. Eu falei, Senhor, será que eu sou a multidão? Será que pelo menos eu estou entre os teus 12 amigos? Será que eu estou um pouco mais íntimo e sou um dos teus 3 amigos? Sim, mas eu gostaria de ser aquele que o Senhor fala coisas, o Senhor revela. O Senhor não fala comigo por parábolas, o Senhor fala tete a tete. Meu filho, olha, eu vou ao Pai, mas não se preocupa não. Eu vou deixar o Espírito Santo como consolador, como seu amigo. Fique em paz. Se coloque de pé, queridos. Queremos ser amigo de Deus? Quem quer ser amigo de Deus? Quem quer ser amigo de Deus? Quem quer ter uma amizade de lealdade, fidelidade? Assim como você tem com o seu irmão ao lado. Quando alguém começa a levantar algo sobre o teu irmão, meu irmão não. Porque no momento da angústia, ele foi o meu amigo. Então eu não permito que fale assim dele. Mas ele fazia assim, esse é o tempo passado. Nós não estamos falando mais da mesma pessoa. Ele hoje
temente a Deus, ele se desvia do mal e é conhecido no céu. O Senhor quer restabelecer amizades aqui, queridos, que foram quebradas por algum momento, por algum pastor que te feriu, por algum líder que te feriu e você falou: eu nunca mais eu entro numa igreja, eu nunca mais eu faço parte de um departamento, de um ministério dentro de uma igreja, porque me feriram, me traíram. Mas há um amigo que esse é leal, mesmo quando você está com intenções ou má intenções de o trair, ele fala assim para você: ó, senta aqui comigo para te dar mais uma oportunidade, para você voltar atrás e ver a burrada que está fazendo. Esse é Jesus, queridos. Como ministro da palavra e do evangelho, eu te peço perdão, queridos, em nome de Jesus, se algum líder religioso te feriu, te decepcionou, te traiu. Você depositou a sua confiança e esse vendeu, simplesmente te entregou e ainda te traiu emocionalmente, dizendo: você só está assim porque você merece, você fez para merecer por isso, você pecou, você errou. Confessa logo para atenuar a sua pena. O amigo quer te abraçar nessa noite, queridos. O meu amigo quer te abraçar nessa noite e quer te revelar maravilhas, coisas que só você e ele sabem. Aleluia! Eu gostaria de chamar aqui à frente os meus amigos, as minhas amigas pastoras, os meus amigos pastores, para já vir aqui à frente e que vamos dar um abraço. Sabe aquele abraço de amigo? Aquele abraço que só Jesus dá. Vem aqui também os líderes de departamento, por favor. Vem aqui os líderes de departamento. A gente vai dar um abraço para aquelas pessoas que foram traídas, ou se sentem traídas, ou foram traídas em algum momento na vida. Olha, quando eu era criança, disseram que eu não ia ser ninguém, me traíram a minha confiança. Vem aqui à frente, queridos. Se algum pastor um dia, em algum lugar, proferiu uma palavra infeliz, como aquela esposa disse: amaldiçoe-se Deus e morre. Acaba logo com a tua vida, cara. Vem aqui à frente um dos nossos pastores, nossos sacerdotes, nossas sacerdotisas, e estão aqui te dando um abraço. Um abraço caloroso, igual de Jesus. Eu já estou aqui à frente, já fui traído algumas vezes por amigos decepcionados. Glórias ao teu nome, Jesus. Glórias ao teu nome, Jesus. É noite de reconciliação. É noite de você liberar perdão àquela pessoa que te magoou, que te fez mal. Eu não gosto nem de tocar nesse assunto, nem fala comigo sobre isso. Mas, querido, enquanto você não liberar, você não será liberado pelo Senhor. Então vem aqui, ninguém vai falar com você nada, é só um abraço. Alguém vai te dar um abraço e vai ministrar no seu ouvido: ei, continue firme. Quem te traiu é porque não te conhecia. Você é um bom homem, você é uma boa mulher, mas Deus te conhece do céu.
Deus te conhece do céu e fala muito bem de você. Saia do seu lugar. Saia do seu lugar e abrace um dos nossos pastores, uma das nossas pastoras, um dos nossos líderes de departamento que já estão aqui à frente. Vamos louvar ao Senhor. Se puder diminuir até um pouquinho mais essas luzes. Vamos louvar ao Senhor. Enquanto você se encaminha, abraça um dos nossos pastores. Você vai receber um dos abraços mais gostosos da sua vida, mais maravilhosos. Sim, sim. E é o único que ficou. Mas ele me feriu, ele me machucou. Queridos, mas não era Jesus. Alguém até que se dizia passar por Jesus ou falar em nome de Jesus, mas não era Jesus. Por favor, entenda isso. Jesus jamais faria isso com você. Jesus tiraria a cadeira dele e tiraria para você sentar. Compartilharia o alimento dele contigo. Então dê essa oportunidade para você mesmo. Sinta-se abraçado pelo Senhor. Sinta-se reconciliado por Deus. Ele é o teu amigo, Deus. Ele é o teu amigo fiel, que não depende de circunstância. Sente Jesus. Sente Jesus. Sinta-se abraçado
amigo, queridos. Jesus é amigo. Jesus é amigo. Jesus é aquele que enxuga as suas lágrimas no momento de angústia. Jesus é aquele que está contigo no momento de insônia. Quando você está com dificuldade de dormir, Ele está sentado na cabeceira da sua cama, te protegendo, te consolando. Ele é o Senhor sobre a sua vida, queridos. Sinta-se abraçado, sinta-se abraçada pelo amigo de verdade. Confia nele, queridos. Entregue somente as suas expectativas ao Senhor. Aleluia. Aleluia. O que seria de mim sem ti? Ah, o que seria de mim? O que seria de mim? O que seria de mim? Esse é o momento também de você estreitar os laços de amizade com o teu irmão que está ao seu lado, ou que está aqui presente, ou que em algum momento tiveram dificuldade. Esse é o momento de: ei, meu irmão, me dá um abraço aqui, me dá um abraço aqui. Eu fui infeliz naquele momento, me perdoa, me perdoa. Abraça o seu irmão. Abraça o seu irmão. Que no momento de angústia, querido, nasce um amigo. Abraça o seu irmão. Pega o seu irmão da direita, pega o seu irmão da direita, da esquerda. Abraça o seu irmão. Fala: meu irmão, confia em mim. Meu irmão, eu estou aqui para o que deve é. Meu irmão, eu tenho aqui somente um pacote de alimento, eu vou dividir contigo. Eu quero ser a sua amiga nesse momento de escassez e dificuldade. Abraça o seu irmão. Sinta-se abraçado pelo Senhor. Abraça o seu irmão. Abraça o seu irmão. Antes de terminar, vou pedir para os meus amigos, as minhas amigas, os pastores, as pastoras, e sair aqui em direção ao povo e dar um abraço, para que todos saiam daqui abraçados pelo Senhor. Meus pastores queridos abraçando, minhas pastoras queridas, nossos líderes de departamento, abraço, para que todos saiam daqui abraçados pelo Senhor e tenham certeza que o amigo está contigo. Abraço, queridos. Abraço. Abraço. Aperte até amarrotar a roupa, até. Abraço. Receba o abraço do Senhor. Abraço teu irmão, queridos. Todos têm que sair daqui abraçados pelo Senhor. Para
desculpa, me perdoe. Eu fui cabeçador. Abraça. Eu não quis dizer isso. Se você entendeu aquilo, me perdoe, querido. Abraça seu esposo. Abraça sua esposa. E renova os seus votos com ela. Diga: ei, minha querida, eu prometo ser melhor. Eu prometo medir as palavras com aquela que eu amo. Fale com ela, fale com ele nessa noite. Renove os seus votos de amizade com o meu irmão também. Fale, meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Eu posso te falar uma coisa: sem ti eu não sou completo no corpo de Cristo. Eu não quero caminhar sem ti. Eu não quero avançar sem ti. Abraça o seu irmão. Abraça o seu irmão. Abraça o seu irmão. Glória a Deus. Aleluia. Todos foram abraçados? Levanta a mão assim comigo. Todos foram abraçados? Abraçados pelo Senhor. Um abraço de reconciliação, um abraço de perdão, um abraço de amor, um abraço verdadeiro do amigo. Amém, queridos? Aleluia. Amém? Obrigado. 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 Quero receber um abraço do Tiago também. Amém. Amém, queridos? Amém? Vamos nos recompor. Sim, Senhor. Te adoramos.